Agora vamos falar da coluna. Gente, dores na coluna. Nossa, tão comum, né? Você sabe que dor na coluna é uma das queixas mais comuns no dia a dia da população, né? Estima-se que todas as pessoas terão pelo menos um episódio de dor na coluna, pelo menos um. Aqui, olhando para os meninos, eu sei que alguns já têm, volta e meia. Tem gente que tá sempre com dor, tem gente que usa até uns aparatos, cintos e etc, né? Ela pode ser intensa, pode ser rápida, pode ser constante. Existem várias causas, fatores de risco e formas de prevenção para dor na coluna. Para falar sobre isso, a gente está com o neurocirurgião especialista em coluna, Dr. Rodolfo Carneiro. Seja bem-vindo, doutor. Olá, Obrigada Cláudia, por estar bem? aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Eu é que agradeço e estou feliz a gente poder olhar a coluna para tentar entender um pouquinho o que é que acontece, né? Sim, eu trouxe a coluninha para ilustrar um pouco algumas coisas e realmente a dor na coluna é algo que faz parte da vida do ser humano. É difícil ter alguém que não tenha problema na coluna. Hoje eu cheguei aqui e o pessoal da próxima pauta já falando, eu tenho problema na coluna, estou travado, estava andando de carro, fiquei 5 horas dirigindo e aí depois tive dor. Então é realmente algo extremamente comum. Então, por isso é que a gente precisa aprender para tentar fazer a prevenção, se é que existe, né? Mas depois entender que quando a coisa está crônica, a gente tem que agir, né? Em alguns casos até fazer uma cirurgia. E hoje Sim. A cirurgia já não é mais aquele bicho de 7 cabeças que a gente ouvia falar no passado, né, doutor? Sim, a cirurgia, felizmente, ela tem evoluído muito. Tem evoluído muito com técnicas que são mais modernas, menos invasivas, e a gente tem conseguido obter bons resultados com a cirurgia. Claro que a cirurgia é para uma minoria dos pacientes. Casos mais específicos que o paciente tem um diagnóstico que a gente consiga ver nas imagens e aquele diagnóstico justifique os sintomas deles, os sinais e sintomas que ele tem. Aí sim, a gente pode fazer uma cirurgia para levar ali algum reparo daquela situação, seja de uma inflamação, uma compressão grave de um nervo ou um desalinhamento grave da coluna. Perfeito. Doutor Rodolfo, a gente tem aqui uma coluna e eu tô vendo que dá pra gente ter dor em várias partes dela. Tem gente que tem dor na cervical, tem gente... Sim. Cervical é aqui, né? Isso. Aqui é quadril. Aqui é, quadril, exatamente. Na cervical, tem gente que tem dor mais na lombar, enfim. Qual é a mais frequente das dores na coluna? Em qual lugar? A mais frequente realmente é essa parte mais baixa aqui da coluna, que é a lombar. Aqui seria o glúteo, aqui o abdômen, a barriga. Então, essa região é a mais comum de ter dor. Primeiro porque ela suporta todo o peso do corpo, ele é apoiado aqui. Então, é onde, geralmente, as degenerações dos discos e as artroses, elas se iniciam nessa região. E, então, é o local mais comum. O segundo mais comum vai ser a cervical, que é a região do pescoço, a parte mais alta da coluna. Por quê? Porque ela tem mais mobilidade. A gente tem muita movimentação aqui na coluna cervical. Então, com essa movimentação, os desgastes também vão ocorrendo. A torácica, ela é menos comum de dar algum tipo de alteração mais grave. Acontecem hérnias nas torácicas, mas elas são mais raras. Elas são mais ou menos 4% das hérnias. Então, um percentual bem pequeno. Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Cada pedacinho desse da coluna que mexe, né? Sim. É uma articulação? É uma articulação, cada pontinho desse aqui é uma vértebra, que é o osso, e entre as vértebras nós temos os discos, que eles funcionam como amortecedores. Eles permitem com que nós façamos essa movimentação de flexão, extensão e rotação da coluna. Então, é uma articulação, eu trouxe aqui um exemplo no qual o disco ele é mais móvel, dá para ver que ela movimentaria, né? Ela absorveria os impactos e também permitiria essa mobilidade, seja de flexão, extensão e rotação. Quando você diz que existe um desgaste do disco, é um desgaste natural que acontece com a idade? O desgaste do disco, ele faz parte do envelhecimento, ele é natural, digamos, ele é degenerativo, todo mundo vai ter. Porém, algumas pessoas, por questões genéticas, trauma, outras situações que podem ocorrer, elas desenvolvem um desgaste mais precoce. E aí, é raro, mas já fizemos tratamento em pacientes com 19, 16 anos de idade, muito raro, mas pode acontecer.
E ali é certamente questões genéticas, porque não tinha outros fatores de riscos envolvidos. Mas o normal é ali acima dos 30, 40 e principalmente 50 anos. Aí os desgastes lá aumentam bastante. Então é osso, disco, osso. Isso. Onde é a cartilagem que as pessoas falam? A cartilagem, ela fica na borda do disco. O disco ela é como se fosse um tipo de cartilagem, só que mais amolecida. Não é que nem aquela cartilagem, por exemplo, que cobre o osso do joelho. Ela é uma cartilagem mais flexível, bem parecida com esse material aqui mesmo. Ela tem uma parte, o disco ele tem uma parte externa mais rígida e no miolo dele, no centro, ele tem uma gelatina mais amolecida. Quando essa parte externa se desgasta e começa a se romper, lesionar, essa parte interna pode sair, daí vem a hérnia de disco, que é o que ocorre aqui, por exemplo, ilustrando, tá vendo? Você tem aqui o conteúdo interno, ele saiu e ele foi lá e comprimiu o nervo. Nesse caso, o paciente tem dor irradiada para a perna. E esse disco, ele sai e vira essa hérnia porque essa cartilagem fica fininha e se rompe, é isso? Porque a parte externa, que seria a proteção desse conteúdo mais amolecido, ela se degenerou, ela se rompeu, ela tem uma lesão. Entendi. Aí as pessoas começam a sentir aquele formigamento, aquele desconforto, porque aperta de novo, porque provavelmente pinça que prende aqui no nervo. Tá encostando e pinçando o nervo. Esse nervo, por exemplo, ele tá no cérebro, né? Ele sai do cérebro, vem pela medula, que segue dentro de um canal ósseo que tem aqui na coluna e vão saindo de cada lado. Então, quando o paciente ele relata a dor dele, só dele dizer onde é a dor, eu já sei qual é o nervo. Porque cada nervo segue mais ou menos um trajeto bem determinado. Por isso é que hoje os médicos são tão precisos até no tratamento da dor, porque às vezes a pessoa, sei lá, tá com uma dor no quadril, aí vai lá naquele nervo, porque tem um tratamento assim, né, que vai lá, dá uma... Isso, a risotomia. Mata esse nervo, isso, né? Acho que o Lula fez esse tratamento. E aí a pessoa para de sentir essa dor, porque tipo desliga esse caminho. Exatamente. Olha que interessante. Gente, a ciência é incrível. Quando a gente começa a conversar com os médicos, eu fico apaixonada, porque é muito legal, né? O jeito que o nosso corpo é feito. Deus é incrível mesmo, é um artista, porque isso é perfeito demais. Maravilhoso. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está envelhecendo, o ser humano todo, e a gente está o tempo inteiro correndo atrás de ter longevidade. Então, a gente já sabe que dormir bem, eu falei ainda há pouco, é super importante, a alimentação é super importante, exercício físico. O que seria importante para a gente preservar a nossa coluna, para a gente preservar essa cartilagem que protege o disco, enfim? Sim. Existem muitas coisas que nós podemos fazer. Tudo isso que você falou também ajuda a preservar a coluna, porque se você dormir bem, o seu corpo vai se regenerar bem de qualquer trauma. Se você diminuir as tensões, o estresse, você vai ter uma postura melhor, isso também diminui as dores. E em termos mais estruturais e anatômicos, o que faz com que a gente possa preservar mais a coluna é colocar músculo em volta da coluna, porque imagina que eu vou estufar isso aqui de músculo, eu vou deixar uma carga muito menor em cima da coluna. Se eu deixo sem músculo, ela vai ter muito mais desgaste e sobrecarregada. Então, os músculos, eles servem, imagina uma antena, eles servem como os cabos que sustentam aquela antena. Se eu tirar aqueles cabos ali, a antena cai. Então, se eu coloco a musculatura, eu preservo a minha coluna. Por isso, a atividade física regular e constante, ela ajuda a preservar a saúde da tua coluna. Eu falo pra você, minha amiga, já faz tempo que eu, por exemplo, amo musculação. Pra mim, eu entendo assim, musculação é remédio. Eu não faço porque eu quero, eu faço porque eu preciso. Não só eu, você também, pensa nisso. Agora, pergunta, a pessoa já tem dor, já tem desgaste, ela deve mesmo assim fazer exercício físico? Sim, aí nós vamos partir para um ponto que é chegar em um equilíbrio. O paciente, se ele tem dor, a gente precisa, e tem um processo degenerativo, nós precisamos chegar num ponto de equilíbrio. Isto é, se ele fizer um exercício que machuque, isso vai ser prejudicial. Mas se ele fizer o repouso, isso também não ajuda. O repouso, ele não resolve o problema, porque o paciente vai ter mais dores, porque ele vai ficar não vai movimentar o corpo, isso vai tender a inflamar mais, a musculatura vai se fragilizando e ele entra num ciclo vicioso de dores constantes. Enquanto se ele vai tentando progressivamente e se movimentando, ele pode sim conseguir
na maioria dos casos, uma adaptação àquela lesão que ele tem e melhorar a qualidade de vida, porque esse é o ponto. Não, a coluna, quando se tem um problema, muitas vezes nós não conseguimos restaurar esse disco que teve uma hérnia ou teve um desgaste, mas nós podemos levar a uma adaptação e melhorar a qualidade de vida do paciente. Perfeito. Existem outras doenças relacionadas à coluna, Sim. né? Qual seria a mais comum é a hérnia de disco? O mais comum relacionado à coluna, que seria mais ou menos 40% dos casos, seriam desgaste dos discos. Desgaste dos discos. Desgaste dos discos. Tá. Mas nós temos muitos outros diagnósticos. Qual seria a segunda doença mais comum que causa dor, que talvez quem está assistindo a gente esteja com isso? Na verdade, a causa mais comum de dor na coluna seriam aquelas que estariam relacionadas a dores musculares e dores nos tendões e ligamentos. Então, às vezes, você fez algum esforço, fez algum movimento e começa a ter dor. E muitas vezes, a gente tem casos em que os pacientes eles não têm grandes desgastes na coluna e têm dor. Então, esses casos são as chamadas lombalgias inespecíficas. E aí pode ser por uma questão de sedentarismo, estresse, tensão, ansiedade, podem levar também a dores na coluna. Mas aí seria uma dor pontual. Por exemplo, até hoje eu me lembrei disso, porque eu estava fazendo bem exercício, deixa eu mostrar para vocês, assim, tô de saia, não vai dar, mas eu estava com uma perna para cá, cadê? Assim, eu estava assim, com a perna aqui, né, apoiada numa coisa, e com essa outra para frente para fazer um agachamento. Sim. E a perna da frente ficou muito pouco para frente, tinha que ter ficado um pouquinho mais para frente. E aí, eu saí da postura e fui fazer de novo. Aí o meu professor falou assim, errado, né? Ele não tá vendo o programa também. Ele falou, era só dar um pulinho. Eu falei, porque eu já fiz isso e dei um pulinho e machuquei a minha coluna e fiquei com dor por uns 15 dias. Sim. Né? Então, isso acontece, da gente, de repente, fazer um exercício errado. Mas é uma dor pontual, que dura lá o tempo. Eu acho que Geralmente, em até 6 semanas, mais ou menos 90% dos pacientes já melhorou de uma crise de lombalgia. Alguns pacientes vão desenvolver dores crônicas. Então, é isso que eu queria saber. Uma dor crônica, normalmente, ela é causada pelo quê? Então, a dor crônica, ela é uma doença à parte. O paciente pode ter dor crônica na coluna, às vezes com os discos normais e sem muitos desgastes na coluna. Ela pode estar relacionada com fatores emocionais, má qualidade do sono, predisposição genética, outras doenças que levam o paciente a ter uma sensibilidade muito maior à dor, como fibromialgia, em que ele tem dor na coluna, mas não necessariamente ele tem uma alteração estrutural grave. São as ditas lombalgias inespecíficas. Ele não precisa de uma cirurgia, a dor dele não vai melhorar se ele fizer uma cirurgia, mas ele tem bastante dor. E ele vai melhorar como, doutor? Então, aí existem tratamentos específicos para isso. A gente orienta o paciente no sentido de melhorar o sono dele, as atividades físicas regular, como eu já falei, e existem alguns tipos de medicamentos que podem melhorar. Por incrível que pareça, alguns tipos de antidepressivo podem melhorar as dores. Eles atuam no cérebro, em áreas próximas da área da dor, e o paciente consegue melhorar a dor. Alguns medicamentos que também diminuem a transmissão nervosa exagerada dos neurônios que transmitem a dor, eles também podem contribuir para que esses pacientes tenham uma melhora da dor. E aí, tirando do sedentarismo, movimentando, a gente até pode, com o tempo, tirar esses medicamentos. Mas muitas vezes o que melhora o paciente a longo prazo é a atividade física. Olha lá, perfeito, tá vendo? Agora, uma outra dúvida. Eu sou uma mulher de 53 anos, estou entrando na menopausa e nessa fase da vida... Nem parece, né? Obrigada pelo elogio, vou pegar como elogio, né? Apesar de que, gente, ótimo estar na menopausa, vamos tirar esse preconceito, tá? Porque a gente vai viver até 100, então eu estou na metade da vida. Aliás, vou viver até 110, eu já pensei nisso. Mas, brincadeira à parte, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente perde não só massa magra, musculatura, por isso que eu acho importante a gente manter a musculação sempre em dia e bem feita. Não é para ninguém ficar forte, porque é difícil ganhar massa magra, é difícil ganhar músculo, mas para a gente não perder o que a gente já tem. Mas a gente tem uma perda óssea, e aí a gente tem um risco de osteoporose. A gente fala muito de osteoporose e já pensa assim, nas quedas provocadas porque o fêmur parte, a pessoa cai. Mas existe também algum prejuízo da osteoporose na coluna? Existe. A osteoporose, ela pode levar a fraturas da coluna.
É muito comum que o paciente tenha um achatamento da vértebra. Essa vértebra ela tem uma altura e quando o paciente tem uma fratura, ela pode achatar e até vir a comprimir os nervos aqui por trás. Então, manter a massa óssea normal ou não ter uma queda tão grande da massa óssea é importante para prevenir esse tipo de situação. A osteoporose ela não vai doer, ela vai doer a partir do momento em que o paciente tem algum tipo de fratura. Quando ele fraturar, mas ela é silenciosa. Ela é silenciosa. E pacientes de pele clara, eles têm mais chances de ter osteoporose, deve sempre estar, como você falou, pós-menopausa, deve sempre estar fazendo exames para diagnosticar e ver se precisa de algum tratamento complementar e preventivo. Temos medicações modernas para osteoporose, muitas vezes injetáveis, usadas em alguns casos específicos. E uma coisa interessante, a atividade física, voltando a ela ajuda a manter a massa óssea. Olha que legal. Ela previne a osteoporose e a perda da densidade do osso. Então, manter a atividade física regular também previne e faz com que você mantenha o seu osso mais firme. Perfeito. Doutora, eu vou pedir 2 minutinhos, a sua licença. A gente está falando sobre dores na coluna. Eu vou dar um recadinho, que, aliás, tem muito a ver com tudo isso que a gente está falando e que a gente aqui vai falar um pouquinho de prevenção, mas eu volto já, tá bom? Combinado. Vamos lá, vamos continuar aqui agora com aquele momento que você que está em casa gosta. Vou sentar aqui do seu lado. Doutor, deixa eu só pegar a sua fichinha, pegar minha água. E aí a gente vai continuar o nosso bate-papo. Eu vou pedir para a produção já liberar as perguntas. Assim que ela chegar, já estiver organizado aí, já pode colocar, tá bom? Já tem. A Maria do Socorro Costa e Silva diz: meu marido tem muita dor na lombar e minha filha, apesar de ser jovem, com apenas 41 anos, tem artrose. O que devo fazer? Eu queria te fazer, antes de que você responda a pergunta da Maria do Socorro, me contar o que é artrose, porque a gente fala sempre artrite, artrose, artrite. O que é artrite? O que é artrose, doutor? Artrose é o desgaste de uma articulação. É quando a cartilagem entre uma articulação ela começa a se perder e o encontro dos ossos ali, ele não tem mais a mesma mobilidade. Começam a se formar, às vezes, bicos, que são os osteófitos, e perder aquela cartilagem e muitas vezes leva a um processo inflamatório, que aí é a artrite, já a inflamação ali naquela região. E isso pode gerar dor. Todo mundo, então, que tem uma artrose vai ter uma artrite, é isso? Não, não necessariamente. Tem pacientes que têm artrose na coluna a partir de determinada idade, vamos colocar a partir dos 50, 60 anos, é extremamente comum. Mas nem todos os pacientes têm dor. Então, não é necessariamente porque o paciente tem artrose, ele vai ter dor. Então, a artrose também é silenciosa, não dá dor? Ela pode dar dor e pode não dar dor. Tem algumas pessoas têm dor, outras não. Os senhores que eu vejo caminhando na rua de bermuda, a gente vê bem fácil, que tem o joelho bem pro lado, assim, você vê que a perna já está bem tortinha. Isso é uma artrose? É um tipo de artrose. Normalmente isso causa dor ou não? Provavelmente pode causar algum tipo de dor, porque já tem um desequilíbrio, tem uma pressão mais de um lado do que do outro, desequilíbrio às vezes da musculatura, então isso gera um processo inflamatório e pode causar dor também. Ok, agora vamos lá para a pergunta da Maria do Socorro. Então o marido dela tem muita dor na lombar e a filha dela já tem artrose, apesar de ter 41 anos. O que ela deve fazer? É importante ter um diagnóstico adequado, ver realmente com uma avaliação com um profissional, ver se realmente ela tem o que ela tem nos exames de imagem, como uma ressonância, por exemplo, poderia investigar, ver se tem algum outro diagnóstico que justifique as dores dela. Caso não tenha, aí segue com o tratamento medicamentoso e a reabilitação física. E aí vai depender do que ele tem de outras doenças ou não, vai se indicar medicamentos que ele possa usar e se indicar também essa reabilitação, que pode ser feita com fisioterapia, com acupuntura. Aí vai ter que avaliar o caso mais em específico. Perfeito. Obrigada, Maria do Socorro, pela sua pergunta. Tomara que dê tudo certo aí com o marido e com a filha. A próxima é a da Luciana Fernandes. E ela quer saber quando operamos... Gente, essa pergunta foi de ontem, né? De catarata. Foi para o médico oftalmologista, a produção.
Quando operamos catarata por volta dos 50 anos, ela corre risco de voltar. Eu me lembro bem, o médico respondeu que não, ela não volta. O que pode acontecer é lá na frente uma opacidade da lente, que é trocada, e aí é algo que faz com laser, que não necessariamente significa uma cirurgia, tem que tomar pingar um anestésico, obviamente, mas é super simples, tá? Já respondendo aí a pergunta. Mas a Fá Regina quer saber sobre dor ciática, essa sim da pauta de hoje. Dor ciática tem a ver com a coluna? Sim. Onde é o ciático? O ciático, a gente pode pegar a coluninha que eu mostro ali. Traz a coluninha para mim, por favor. O ciático, ele é o maior nervo do corpo humano. Ele começa no final da lombar e vai até a perna. Como a parte mais baixa da lombar é a que tem mais hérnia de disco, mais comumente atingida por hérnia de disco, pega mais o ciático. O ciático, ele começa aqui, ele sai são esses últimos nervinhos aqui de baixo. Ele se junta, desce aqui por trás e vai para a perna. E como essa região é onde mais acontece hérnia, a dor do ciático ela é a mais comum. Mas os pacientes às vezes se referem à dor no ciático qualquer dor que irradia para a perna. Não é. A dor do ciático ela tem um trajeto específico, um jeito específico. Ela vai na parte posterior da perna, pode pegar aqui um pouco da lateral, descendo até o pé, a lateral do pé. Então, ela não é qualquer dor que desce para a perna. É uma dor mais característica dos nervos L5 e S1, que são os últimos aqui que saem na região da lombar e os mais atingidos pelas hérnias de disco. Tá. Para a pessoa estar com dor no ciático, ela provavelmente tem uma hérnia de disco? A causa mais comum é uma compressão na coluna, seja um estreitamento do canal de passagem desses nervos ou mesmo uma compressão por uma hérnia. São as causas mais comuns. Mas o paciente pode ter um trauma no nervo e ter uma dor do ciático, o paciente pode ter uma lesão aqui na região da pelve, do quadril e ter uma dor do ciático. Pós-operatório de cirurgia do quadril já aconteceu o paciente ter uma dor no nervo ciático e não ser uma causa da coluna. Uma doença, uma neuropatia, uma doença que ataca os nervos. Tinha uma paciente nossa que ela teve uma neuropatia desse nervo após Covid e que não tinha um problema na coluna. Então, como que tratou isso? Aí nós tratamos com medicamentos que ajudam na recuperação do nervo e medicamentos que diminuem a sensibilidade desse nervo. E aí ela foi se movimentando, ela teve um bom resultado depois com o tempo. Perfeito. Obrigada, Fá Regina, pela sua pergunta. A próxima pergunta já vai para a tela. A gente confere da Sueli Venâncio. Ela diz: qual é a diferença entre hérnia de disco e dor na coluna? A hérnia de disco, ela é como eu mostrei, ela é um desgaste do disco que fica entre uma vértebra e outra. Ali, porque é legal para a gente mostrar de novo. E dor na coluna é uma coisa muito generalizada, genérica, que pode ter diversas causas. Nem toda dor na coluna é ocasionada por uma hérnia de disco. Ó, hérnia de disco, olha lá. Apertar aqui, é quando o conteúdo interno do disco sai e comprime aqui o amarelinho, que seria o nervo. Nem toda hérnia de disco causa dor. A hérnia de disco ela vai causar dor quando promove aqui algum processo inflamatório na região ou quando ela comprime o nervo. Que ela pode ser uma hérnia que para cá, para frente, para outras regiões e não necessariamente encostar no nervo. Por isso que tem casos da pessoa ter uma hérnia e não precisa fazer nada. Perfeitamente. Tem pacientes que têm hérnia de disco e não tem dor alguma. Então, dor na coluna é algo muito genérico que pode ter diversas causas, inclusive sem nenhuma alteração na coluna. Hérnia de disco está entre uma das causas de dores na coluna e dores irradiadas para as pernas. Doutor, o senhor ali, quando a gente estava em pé na bancada, falou que algumas pessoas têm dor na coluna por questões emocionais. Não sei se dá para a gente entender, assim, sem mostrar, mas como que é isso? Como é que acontece isso? Às vezes os pacientes até têm algum grau de desgaste pequeno e outras vezes não tem nada. E simplesmente por conta de tensionar. O cérebro acaba aprendendo aquilo como uma válvula de escape. E os pacientes, muitas vezes, eles têm uma relação muito direta entre sintomas, na verdade, sentimentos negativos como raiva, medo, ansiedade, frustração. E quando eles têm esses sintomas, ativam diretamente a dor. Isso é extremamente comum para os pacientes que têm essas dores mais crônicas e com um aspecto mais emocional relacionado.
A explicação para o que ocasiona dor pode ser uma simples contratura da musculatura, que o cérebro que comanda tudo. Então, se essa informação vem do cérebro, o cérebro contrai a musculatura e aquela contração constante pode gerar dor. Alguns pacientes, a gente vê que quando tem um quadro tensional muito grande, a gente vai fazer o exame físico e palpa, eles têm muita tensão aqui nessa região da cervical, do trapézio e cervical. Então, a contratura da musculatura é uma das causas da dor. E a outra causa é porque o próprio neurotransmissor já ativa aí para ficar mais sensível. O próprio cérebro aprende e dá muita atenção àquela dor. Então ele coloca um holofote ali e aquela transmissão é facilitada. Interessantíssimo, né? Nós mulheres sabemos bem o que é isso, porque você que, por exemplo, já fez depilação. No dia que a gente está de TPM, a depilação dói muito mais, né? Não é assim? Ou quando a gente está nervosa, tem dias e dias, muito bacana. Obrigada, Sueli, pela sua pergunta. A próxima pergunta já vai para a tela, é do Luiz Guilherme da Silva. Boa tarde, doutora e Cláudia. Vira e mexe, eu tenho parestesia geral. O meu corpo fica todo formigando, como se estivesse dormente. Isso pode ser algum problema da coluna? Já fiz exames neurológicos sobre isso e estava tudo certo. Para ter um problema da coluna, ele precisa ser do pescoço para baixo. Se eu tenho alguma coisa que atinge os meus braços e pernas, provavelmente o meu problema vai estar na cervical. Porque a partir da cervical ela vai distribuindo esses nervos por todo o corpo. Se o paciente tem, por exemplo, um formigamento que pega o rosto, isso provavelmente não é um problema da coluna, porque ele já vem ou do cérebro ou um problema dos nervos periféricos. Porque se está pegando todo o corpo e o rosto não tem como vir da coluna. Então é preciso ter essa diferenciação para saber, existem algumas doenças, a própria fibromialgia, ela causa isso, formigamentos em todo o corpo e não necessariamente o paciente tem um problema estrutural na coluna. Você sabe que eu estava lendo outro dia um estudo que falava da síndrome pós-Covid com uma parestesia também, que formigava o corpo, né? Isso. Então, alguns pacientes ficaram com essa sensibilidade. Sim, os pacientes podem desenvolver uma neuropatia periférica, por exemplo, que aí vão ter formigamentos na ponta dos dedos, da mão, como se tivesse uma meia, uma bota no pé, um formigamento ali naquela região de todo o pé. Então, pode acontecer situações como essa também e não ser um problema da coluna. Ok, o negócio é a gente prestar atenção nos sintomas e lembrar sempre, meus amores, que o sintoma é um aviso, o sintoma é um alerta. E no alerta a gente não pode querer ser o adivinho, muito menos usar o Google para resolver a questão. Existem médicos que estudam e muito para cuidar da gente. Então, procure um bom médico e cuide-se com muita responsabilidade. Esse é o nosso dever. Como um filho de Deus que recebeu de presente a vida e a vida é boa, não é verdade? Tem que cuidar. Tem que cuidar. Dr. Rodolfo Carneiro, ele está no DR Rodolfo Carneiro no Instagram, segue lá, DR Rodolfo Carneiro. O WhatsApp dele é o 119 7327 7727. 119 7327 7727. O site colunaeneuro.com.br. Amei recebê-lo, obrigada. Muito obrigado, Cláudia, um prazer. Até a próxima. Até a próxima.